dia. Bom dia, gente. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia. Pessoal, peguem a apostila de vocês e abram na página 68 para a gente fazer a correção das atividades da aula passada. Vamos lá? Então, mar português. A primeira questão, ela diz o seguinte, 2.1. O poema apresenta versos rimados? Sim. Em caso afirmativo, como as rimas são distribuídas? Indique as letras A, B e C. Então, vocês tinham que colocar, gente, as letras no final, igual no final de cada verso rimado. Então, por exemplo, o mar salgado, ó mar salgado, quanto do teu sal? Aí você colocaria aí a letra A. Se vocês não fizeram assim, façam. São lágrimas de Portugal. Sal e Portugal rimam, certo? Então, você vai colocar A também, no final dessa rima. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Aí já é outra terminação, então você vai colocar a letra B. Quantos filhos em vão rezaram? Rezaram, rimam com choraram, então você vai colocar a letra B também. Quantas noivas ficaram por casar? Casar não rima ali com o rezaram, então você vai colocar a letra C. E depois, para que fosses nosso mar, casar e mar, mesma terminação. Então, como que fica a distribuição de rimas da primeira estrofe? A, B, B, C, C. Certo? Então, você coloca a letra de acordo com a terminação da rima da estrofe e vai distribuindo de forma igual. Depois, valeu a pena, tudo vale a pena, outra terminação, na letra D de dado. Se a alma não é pequena, pequena e pena rimaram, D também. Quem quer passar além do bojador? Bojador, outra terminação. Depois, tem que passar além da dor. Então, fica com a mesma terminação, E. Então, pena, pequena, DD, bojador, dor, E. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Outra terminação, letra F. Mas nele é que se espelhou o céu. Mesma terminação, letra F. Então, a primeira estrofe fica A, B, B, C, C. E a segunda estrofe fica D, D, E, F, F. Certo, pessoal? É só colocar isso na resposta. Primeira estrofe, A, B, B, C, C. Segunda estrofe, DD, EE, FF. Ok? 2.2. Como você deve saber, os portugueses foram grandes navegadores, que atravessaram mares para chegar a terras ainda não conhecidas pelos europeus e conquistá-las. Em Mar Português, Fernando Pessoa fala dos sofrimentos necessários para realizar essas conquistas. Que sofrimentos são esses, pessoal? Quais são os sofrimentos citados no poema? Pode responder isso? Pode, meu bem. Noivas que não se casaram, as mães que perderam seus filhos e os filhos que perderam a própria vida, né? Muito bem, né? É citado no poema da seguinte forma: o choro das mães, a reza dos filhos e a privação das noivas. Perfeito, Dani. Questão de vestibular. Choro das mães e reza dos filhos e privação das noivas. 2.3. Nos dois primeiros versos da segunda estrofe, versos que indicam versos que ficaram famosos, usados quase como um ditado popular, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. O poeta conclui sobre a validade de tanto sofrimento. É uma conclusão. Qual é essa conclusão e como ela se justifica? E aí, qual é essa conclusão? Essa conclusão é fácil. Tudo vale a pena se feito Qual com é a dedicação. conclusão?
A dedicação não é bem, né, algo que é dito assim no poema. É uma interpretação, mas não é evidente isso no poema. Dedicação. Uhum. É a questão do próprio sofrimento, né? Que o sofrimento, ele vale a pena para um fim maior. Então, se você sabe que uma coisa maior vai acontecer no final, esse sofrimento, ele vale a pena. E é o que aconteceu no mar português, né? O sofrimento das mães, dos filhos, das noivas, mas Portugal foi hesitante, né? Teve êxito naquilo que queria. 2.4. Passar além do bojador significa A, B, C ou D, gente? Pode responder, prof? Pode. É a A. Letra A, conquistar novas terras. Muito bem. No terceiro e quarto versos da segunda estrofe, o poeta afirma que o sofrimento, terceiro e quarto, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. O que ele está afirmando sobre o sofrimento? A, B, C, D ou D, gente? Eu acho que Quem C. quer passar além do bojador tem. Letra C, né? Que é inevitável. Se você quer passar além do bojador, que é aquela linha ali, né, de limite, você tem que passar pela dor, ou seja, é algo inevitável. 2.6, o verso. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Enfatiza que o mar é Arriscado, misterioso? A, B, C, B. arriscado e misterioso, exatamente. Perigo, né? 2.7, o verso. Mas nele é que espelhou o céu. Indica que o mar é? Grandioso? O mar está espelhando o céu. Grandioso. Grande, está espelhando o céu é grandioso. Em síntese, esse poema valoriza ou despreza o envolvimento de Portugal nas grandes navegações? Valoriza ou despreza? Valoriza. Valoriza. Valoriza, né? Ele fala que todo esse sofrimento desse pessoal, no final das contas, vai valer a pena. No poema, 2 vocativos. Quais são esses vocativos, gente? Vocativo é aquele termo da oração que é usado para chamar alguém, lembra? É uma palavra usada para chamar alguém. Quais são os vocativos? Com quem que ele está conversando aí no poema? Pode. O mar salgado. Pode falar, meu bem. O mar Ó salgado. mar. E de o novo. mar. Isso. Exatamente. Ó mar salgado, ele está conversando com o mar. Ó mar, exatamente. E verifique se eles estão separados por vírgula. O vocativo sempre é separado por vírgula, né? Então, estão sim. 2.10. Localize as orações seguintes no poema para identificar as relações que estabelecem com as outras do mesmo período. Para indicar a relação, associe as colunas. Então, vamos lá. Condição. Qual das frases expressa condição, gente? É fácil? A primeira? Para que fosses nosso, Omar. Ah, não. Se a alma não é pequena. Segunda. Se a alma não é pequena, né? Condição. É a conjunção se. A segunda frase. Qual expressa oposição? A última, que é a mais fácil. Mas nele é que espelhou o céu? Exatamente, conjunção mas de oposição. E por último, finalidade para, o motivo para que está sendo feito alguma coisa, né? Muito bem, escrevam aí, corrigido oralmente, 30/9. Pode falar, meu bem. É B a C, então? Isso. Beleza. Sim. Na página 71, vocês tinham que criar, eu pedi para criar um poema, né, de 2 estrofes. Quem se sobrar tempo, a semana que vem a gente vai fazer a leitura desses poemas valendo nota, tá? 2 estrofes de quantos versos eu pedi? 3, no mínimo?
Quantos versos eu pedi em cada estrofe? 3 ou 4, gente? Tá. Então, a semana que vem, se sobrar tempo, a gente vai fazer a leitura valendo ponto, tá? Página 72, o português na África. Então, nós vamos ver aqui alguns textos, né? Esse texto aqui, por exemplo, é do Mia Couto, que na verdade ele é um autor de Moçambique, tá? Esse texto é muito legal. Lembra aqueles poemas que a gente viu durante o ano, o menino que carregava água na peneira, lembra? Lembra? Aquele textinho lá daquele menino que ficava imaginando um monte de coisas, e aí teve aquele outro texto daquele menino que escrevia versos e a mãe levava ele no médico, lembra? Então, esses dois poemas vão estar um pouquinho atrelados aí a esse texto do Mia Couto. Então, façam a leitura da página 72 e 73 e respondam as questões até a página 75, tá? Eu vou dar para vocês fazerem aí uns 25 minutinhos, que são bastante questões. Então, 25 minutinhos para vocês fazerem, pessoal.
Pessoal, 2 minutos a gente vai corrigir, tá? Gente, já deu tempo, né, para vocês terminarem? Então vamos lá. O médico destrocou-se em tintins. O que você entende? O que significa destrocar-se em tintins? O que significa isso, gente? Quando alguém fala assim, vou falar tintim por tintim o que aconteceu. O que significa? Falar detalhadamente.
Falar detalhadamente, em detalhes, o que aconteceu. Não tá certo? 2. Tudo ocorria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Se o texto fosse escrito no português do Brasil, que substantivo seria usado no lugar de miúdo? O que a gente Menino. colocaria no lugar de miúdo? Menino, né? Garoto. Menino. Isso, menino, garoto. Queria tudo. Que se afinasse o sangue, que calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. A palavra figadeira significa conjunto de vísceras que inclui o fígado. Costuma ser usado quando se fala de animais. O que isso pode revelar sobre a vida dessa família, gente? Uma família rural, pobre, sem estudos? Isso, uma família sem estudos, né? Uma família que teve pouco contato, né, com os estudos, com a escolaridade. Porque eles usam as mesmas palavras para se referir a pessoas e animais. 4. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já a dona Serafina aproveitava o momento. Está a ver, doutor? Está a ver? No Brasil, como diríamos está a ver, doutor? Está vendo, doutor? Está vendo, doutor. Muito bem, né? Esse verbo no infinitivo é algo muito usado em Portugal, que aí outros países acabaram utilizando também. O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência? E o que é? Sonhar. No trecho acima, examine a forma de tratamento usada para cada uma das personagens na interação. A. Como o médico se dirige ao garoto? Com tu. Tu, né? Ele utiliza a forma tu. Como o garoto se dirige ao médico? Excelente. Excelência, né? Entre nós brasileiros, é normal dirigir-se a um profissional utilizando excelência? É comum? Não. Não é comum, né? Não. Esse é um título que é utilizado para governos, ai, vontade de espirrar, autoridades, generais, oficiais, né? Não para médicos. 6. O que urgia era por cobro aquela vergonha familiar. Pelo contexto, o que significa a palavra por cobro? Isso é fácil. Significa o quê, pessoal? Por cobro a essa vergonha familiar. O que significa? Por fim? Por fim, acabar, finalizar. 7. O médico sisudo taciturneou. O miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu. Taciturno é alguém que de poucas palavras, calado, carrancudo, tristonho. No dicionário não se registra o verbo taciturnear. Trata-se de um neologismo criado pelo autor. Qual o significado que podemos depreender desse verso no último texto? Ou seja, como o médico abordou esse menino? De forma breve e séria? Exatamente, séria, né? De modo sério, né? De modo sério, mostrando-se carrancudo, de modo sério. 8. No módulo 1, na atividade, na situação de linguagem, você interpretou um cartoon do Argentino Quino. Volte a examiná-lo. O que a personagem desse cartoon tem em comum com o pai do menino que fazia versos no texto do moçambicano Mia Couto? Lembra aquele cartoon do mecânico? Aquele lá. O que os dois têm em comum, gente? Os dois são mecânicos e usam um jargão de mecânico para falar, tipo,
Exatamente, jargão, palavras características da profissão, né? O pai o tempo todo fala trocar o óleo, recalchutar, que são palavras da profissão. E o mecânico lá no cartoon, ele demonstra, ele utiliza acessórios da profissão, né? É utilizado acessórios da profissão para mostrar como ele gosta da pessoa. Então, os dois utilizam jargões, né? Palavras próprias da profissão. 9. O médico é a única personagem desse conto que sofre uma transformação. Descreva suas reações iniciais e os primeiros sinais de mudança e as suas reações finais. Qual era a reação inicial desse médico, gente? Qual foi a postura dele inicial quando o garoto chegou com a mãe no consultório? Ele estava achando um absurdo. Eu não sei se é um absurdo, mas ele não estava dando muita moral, né? Ele não estava manifestando qualquer interesse no menino, estava, né? Então, ele não demonstrava interesse no garoto. E quando começaram essas mudanças? Teve uma coisa que o menino disse que fez com que ele despertasse o seu pensamento. O que o menino disse para ele que fez com que ele despertasse esse pensamento? Ele pergunta para o menino o que dói. Exatamente, né? Ele pergunta para o menino o que dói. Aí o menino fala, me dói a vida. Então, a partir desse momento, ele começa a olhar para o garoto com outros olhos, diferencialmente. E no final, qual que é a postura do médico no final? Vamos, gente, só a Dani sabe? Nota de participação da aula, viu? Pode falar, Qual é Sandra? a postura final? Pode, minha querida. O médico gostou tanto também. Até internou o menino, né? Para poder deixar ele longe dos pais lá também. Isso. O médico fica encantado com o garoto, né? Então, ele começa não tendo interesse nenhum. Depois, uma frase do menino faz com que ele repense algumas coisas e, por último, ele termina encantado com o garoto. 10. No caderno 1 do 8º ano, Língua e Arte, vocês analisaram 2 textos que apresentam pontos em comum com o do Mia Couto, que foi a incapacidade de ser verdadeiro daquela mãe que achava que o menino mentia, e o menino que carregava água na peneira, que já tem uma postura diferente que aquele menino que escrevia versos. O que há em comum entre esses 3 textos? Essa questão é um pouquinho mais difícil. Posso falar o que eu coloquei aqui? Pode falar, Luana. Os três textos são metalíngues. Metalíngues? Da onde você... Não, O que é metalíngues? Luana? é que eles, que seria eles metalíngues? abordam o mesmo assunto. Tá, mas o que é metalíngues que você começou falando? Não, ele é errado. Bom, pessoal, esses 3 textos, eles têm em comum o quê? Nós temos 3 personagens, né? Nós temos 3 personagens, 3 meninos, que são o quê? Sonhadores? Sonhadores. Mas o que eles fazem? O que os 3 têm em comum que fazem? São poetas? São poetas, muito bem, Andressa. Os 3 são poetas, os 3 escrevem versos. Como que a gente chama? Eu já falei isso para vocês, vamos ver aqui, vai lembrar. Como que a gente chama quando eu tenho um texto que fala sobre linguagem? Pode falar? Como que chama? Pode. Metalinguagem, eu acho. Metalinguagem.
né? Metalinguagem é quando eu tenho um texto que fala sobre linguagem. É isso que esses 3 textos têm em comum. Os 3 textos contam a história de 3 meninos que são sonhadores e escrevem versos. E como chama esse tipo de texto onde o ponto principal do texto é a linguagem? Se chama metalinguagem. Muito bem, Dani. Isso mesmo. Escrevam aí, corrigido oralmente, 30/9. Pessoal, eu preciso que para a aula que vem, eu preciso que para a aula que vem vocês tenham feito a tarefa 52, tá? Visão sobre o português. O que é isso? Você vai entrevistar uma pessoa, ou melhor, a gente faz na aula essa tarefa, tá bom? A gente vai dar tempo, na aula a gente faz essa tarefa, tá? Porque eu quero ajudar vocês a elaborar as perguntas que vocês farão para essas pessoas, tá bom? Então, não se preocupem que na aula a gente vai fazer, tá? A aula que vem na sexta-feira, a gente já vai começar fazendo a correção da lista de exercícios da semana passada, tá bom? Então, a gente começa fazendo essa correção e depois a gente vai fazer essa tarefa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, tá bom. Fiquem com Deus, se cuidem e até sexta-feira. Tchau, gente. Tchau, você também. Tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.